Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Lamentações, capítulo 4, a partir do versículo 1. Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado, as pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. Até os chacais oferecem o peito para amamentar os seus filhotes, mas o meu povo não tem mais coração, é como as avestruzes do deserto. De tanta sede, a língua dos bebês gruta no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidade nas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre montes de cinza. A punição do meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída num instante sem que ninguém a socorresse. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve, mais brancos do que o leite, e tinham a pele mais rosada que rubis, e sua aparência lembrava safiras. Mas agora estão mais negros do que o carvão, não são reconhecidos nas ruas. Sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, agora parecem madeira seca. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram sua comida quando o meu povo foi destruído. O Senhor deu vazão total à sua ira, derramou a sua grande fúria. Ele acendeu em Sião um fogo que consumiu os seus alicerces. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos, por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Hoje eles tateiam pelas ruas, como cegos, e tão sujos de sangue estão, que ninguém ousa tocar em suas vestes. Vocês estão imundos? O povo grita para eles. Afastem-se, não nos toquem. Quando eles fogem e andam errantes, os povos das outras nações dizem: aqui eles não podem habitar. O próprio Senhor os espalhou, Ele já não cuida deles. Ninguém honra os sacerdotes, nem respeita os líderes. Nossos olhos estão cansados de buscar ajuda em vão. De nossas torres ficávamos à espera de uma nação que não podia salvar-nos. Cada passo nosso era vigiado, nem podíamos caminhar por nossas ruas. Nosso fim estava próximo, nossos dias estavam contados, o nosso fim já havia chegado. Nossos perseguidores eram mais velozes que as águias nos céus, perseguiam-nos por sobre as montanhas, ficavam de tocaia contra nós no deserto. O ungido do Senhor, o próprio fôlego da nossa vida, foi capturado em suas armadilhas. E nós que pensávamos que sob a sua sombra viveríamos entre as nações. Alegre-se e exulte, ó terra de Edom, você que vive na terra de Uz, mas a você também será servido o cálice. Você será embriagado e as suas roupas serão arrancadas. Ó cidade de Sião, seu castigo terminará. O Senhor não prolongará o seu exílio. Mas você, ó terra de Edom, Ele punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. Temos que comprar a água que bebemos, nossa lenha só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos, estamos exaustos e não temos como descansar. Submetemos-nos ao Egito e à Síria para conseguir pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós, e não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Conseguimos pão arriscando a vida, enfrentando a espada do deserto. Nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas em Sião e as virgens nas cidades de Judá. Os líderes foram pendurados por suas mãos. Aos idosos não se mostra nenhum respeito. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sob o fardo de lenha. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. Dos nossos corações fugiu a alegria. Nossas danças se transformaram em lamentos.
A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. E por esse motivo nosso coração desfalece e os nossos olhos perdem o brilho. Tudo porque o monte Sião está deserto e os chacais perambulam por ele. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo então te esquecerias de nós? Porque haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já nos tenhas rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos. Soberano Deus, volta agora toda a nossa atenção para ti, para a tua santa palavra, e volta-te para nós, Senhor, para nos instruir, para nos repreender, para nos corrigir, para ensinar-nos, Senhor, mais sobre ti, daquilo que o Senhor espera e exige de nós, como criaturas tuas, e especialmente como povo teu. Revela-te a nós, Senhor, por meio da tua santa palavra, do teu Santo Espírito, e que possamos nos entregar por inteiro a ti em reconhecimento da tua glória e autoridade. Te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Pergunta: que diferença Deus faz no seu sofrimento? Que diferença Deus faz em nosso sofrimento? Bem, se você é alguém que não conhece a Deus, ou professa não acreditar em Deus, então a resposta é óbvia: não, Deus não faz diferença alguma no seu sofrimento. E neste caso, bem, surgem algumas possibilidades para se lidar com os sofrimentos inevitáveis da vida. É possível revoltar-se, achando que o seu sofrimento é fruto de alguma configuração cósmica e impessoal, alguma conspiração do destino que está além do seu controle e que te faz sofrer tanto. E com isso você se revolta. Ou é possível resignar-se, pensando que tudo é fruto do acaso, que não faz sentido perguntar ou questionar: por que eu estou sofrendo? Resta só aguentar e esperar até que o sofrimento passe. Ou como muitos tentam fazer hoje, é possível tentar fugir do sofrimento a todo custo, ou fingir que ele é menos real e sentido do que realmente é. Essa última alternativa, ela tem se tornado especialmente atraente para a nossa época. E lamentavelmente tem sido assim, porque poucas experiências na vida podem nos mostrar quão fracos, quão pequenos e quão incapazes nós somos, como o nosso sofrimento. E querer fugir do sofrimento, ou fingir que ele não existe, é abrir mão de uma das escolas e um dos aprendizados mais importantes da vida, como veremos mais adiante. Mas e para aqueles que conhecem a Deus e creem em Deus, que diferença Deus faz no seu sofrimento? Bem, infelizmente para muitos que dizem crer em Deus, mesmo isso não faz diferença alguma na maneira como enfrentam as aflições da vida. Isso porque a sua visão de Deus é minúscula, é reduzida. Deus não passa de um sentimento, um pensamento religioso, incapaz de dar sentido ao seu sofrimento. Deus não passa de um anestésico da alma, uma espécie de Rivotril espiritual, que você toma para relaxar, esquecer dos problemas da vida e depois acordar do efeito dessa medicação, essa terapia religiosa, para encarar de novo
os obstáculos da vida. Mas já para outros que creem em um Deus grande, em um Deus soberano, um Deus que detém todo o poder, parece que Deus faz diferença demais no seu sofrimento. Como assim, pastor? Como é que Deus pode fazer diferença demais? Eu entendo diferença de menos, mas como assim Deus pode fazer diferença demais no nosso sofrimento? Bem, para algumas pessoas, Deus é a razão e a causa de todo o sofrimento. Estou sofrendo, estou sendo afligido, bem, deve ser culpa de Deus, deve ser responsabilidade de Deus, sem perguntar se o que nós estamos sofrendo não tem pelo menos uma parcela de culpa e responsabilidade nossa, e não de Deus. Ou, por outro lado, talvez tais pessoas não reconheçam que Deus pode permitir e até ordenar que passemos por algumas aflições por motivos misteriosos, que nada tem a ver necessariamente com a nossa culpa e a nossa responsabilidade pessoal. Mas, de novo, que diferença Deus faz no seu sofrimento, nas suas aflições? E talvez para te ajudar a responder essa pergunta, podemos responder outra. Que diferença fez Deus no sofrimento dos autores bíblicos? Especialmente na vida do autor destas palavras sobre as quais temos meditado, as palavras do livro de Lamentações. Como vimos na semana passada, pelo testemunho de vida de Charles Spurgeon, aquele grande pregador batista do século XIX, ele disse que o nosso sofrimento é a escola ou a oficina de Deus. Eu creio que com isso o autor de Lamentações concordaria. Sim, no sofrimento Deus quer nos ensinar muitas coisas, coisas que nós nunca aprenderíamos não fosse pelos nossos sofrimentos. Mas, de novo, o que Deus quer nos ensinar em nossas aflições e adversidades? E já vimos algumas lições na semana passada, quando estudamos o capítulo 3. Hoje, ao estudarmos os capítulos 4 e 5, veremos que a coisa mais importante que Deus quer nos ensinar em nosso sofrimento é Ele mesmo. Ele quer nos ensinar sobre Ele, quem Ele é e como devemos nos relacionar com Ele. Nesses capítulos finais, nós veremos que as principais lições que Deus ensinou ao seu povo, quando afligiu o seu povo por causa dos seus pecados, foram três lições finais neste livro. Primeiro, que Deus é justo, absolutamente justo, e que por isso devemos temê-lo. Isso veremos por todo o capítulo 4 e por boa parte do capítulo 5, versículos 1 a 18, estão ocupados em mostrar que Deus é justo e por isso devemos temê-lo. Mas a conclusão do livro também nos mostra uma segunda coisa, que Deus é soberano e por isso devemos nos submeter a Ele. Isso está bem claro em um dos últimos versículos do capítulo 5, versículo 19, que veremos merece um tratamento à parte. E a terceira lição é que Deus é misericordioso e por isso devemos confiar nele. Veremos isso literalmente na conclusão, nos últimos 3 versículos do livro, do capítulo 5, versículos 20 a 22. 3 lições sobre quem Deus é e de como devemos nos relacionar com Ele. Nesses últimos 2 capítulos de Lamentações. Deus é justo, por isso devemos temê-lo. Deus é soberano, por isso devemos nos submeter a Ele. E por fim, Deus é misericordioso, por isso devemos confiar nele. Então mantenha a sua Bíblia aberta, começando por Lamentações capítulo 4. A primeira lição: Deus é justo. Deus é absolutamente justo. Mais uma vez, ao longo de todo o capítulo 4 e avançando até próximo do fim do capítulo 5, nós ouvimos o autor deste livro descrevendo de uma maneira poética, mas também de uma maneira bastante gráfica, pesada, toda a desgraça e toda a ruína que Deus trouxe sobre o seu povo, o povo da cidade de Jerusalém e da terra de Judá, conquistada e arrasada pelos babilônios. E o livro termina de uma maneira bastante semelhante a como ele começou.
Quando começamos esta série lá no capítulo 1, versículos 1 a 2, nós vimos o autor descrevendo a reversão da sorte de Sião. Aquela que era próspera tornou-se miserável, aquela que era honrada se tornou desprezada. E vemos muito disso no capítulo 4. Por exemplo, capítulo 4, versículo 1, descreve o quê? Bem, provavelmente, de novo, a destruição do templo. O imóvel mais importante da cidade de Jerusalém, a sede da presença de Deus entre o seu povo. Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado, as pedras sagradas, provavelmente se referindo às pedras que compunham o templo, elas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. E logo em seguida, o autor faz uma comparação poética: assim como as pedras do templo estavam espalhadas, assim também o tesouro que é dos filhos de Jerusalém. Na próxima geração eles também foram espalhados. Os que valiam tanto agora estavam desonrados e desprezados. Versículo 2: como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. E assim continua. Versículo 5 fala daqueles que antes se regalavam com as suas iguarias e suas riquezas, agora prostrando-se sobre montes de cinza. Versículo 7 fala sobre os nobres da cidade, os príncipes, os líderes, tão vistosos, mas agora desprezados. O versículo 9 deste capítulo fala sobre aqueles que não tinham morrido pela espada, quase que invejando os que já estavam mortos, porque quem não morreu pela espada, pela conquista, morreu de fome, dado o cerco da cidade, que interrompeu o abastecimento de Jerusalém, cortou as linhas de abastecimento, não havia pão nas prateleiras da despensa, não havia como o povo se alimentar. A ponto de, no versículo 10, vemos o maior dos contrastes: com as próprias mãos, mulheres bondosas, não mulheres más, não mulheres cruéis, literalmente mulheres bondosas, no original, mulheres piedosas, cozinharam seus próprios filhos. Tamanho desespero daquela gente, de não ter o que comer, a não ser cozinhar os seus próprios filhos. E a lista continua. Você pode seguir em frente, e não, isso não é poesia, isso de fato aconteceu. Você pode voltar lá, livro de Reis, 2 Reis, e ver que isso de fato aconteceu, no desespero do povo, canibalizar seus próprios filhos para poder sobreviver. E se isso era ruim, bem, continue lendo o capítulo 5, versículos 1 a 18, e a lista continua. O autor continua narrando as mazelas terríveis do seu povo. Os versículos 2 e 3 falam da ocupação da cidade, do confisco de bens e dos entes queridos do povo. O versículo 4 fala sobre a escassez e a miséria absoluta, não tendo com o que se alimentar, nem com o que se aquecer. O versículo 6 e 8 fala de perseguição e escravidão. Os versículos 9 e 10 de terror e fome extrema. Os versículos 11 e 12 fala do estupro das mulheres e a tortura dos líderes. O versículo 13 de trabalhos forçados. Os versículos 14 a 16 de luto e humilhação. E por fim os versículos 17 e 18 da desesperança total. Então você se pergunta: pastor, por que isso? Que coisa deprê, coisa terrível, ficar narrando essas coisas, descrevendo tudo isso, com tantas coisas, de maneira tão gráfica, de maneira tão visual, tão real, o sofrimento, a miséria do povo. Que explica isso, pastor? Por que a Bíblia faz isso? Por que o autor deste livro faz isso de maneira tão maçante, tão repetitiva? Será que ele estava sofrendo de alguma síndrome pós-trauma? Ouviu falar de soldados vindos, do fronte, que eles não conseguem viver outra coisa senão as memórias terríveis de colegas que perderam, de feridas, de torturas? É isso, parece que o autor está vivendo uma espécie de síndrome pós-trauma, ele não consegue pensar em outra coisa senão os sofrimentos e a aflição do seu povo. Ou será que ele está fazendo isso conscientemente para meio que atrair a pena das nações vizinhas e a pena de Deus sobre ele, sobre o seu povo? Ou talvez de uma maneira muito sutil, será que o autor está tentando ganhar pontos com Deus?
fazer uma espécie de confissão, uma espécie de penitência pelos pecados dele e da nação, que pudessem merecer o perdão de Deus. O que é isso, pastor? O que as palavras representam? Essas palavras tão pesadas representam? Eu creio que não representa nada disso que eu acabei de descrever. O autor diz o que disse aqui para enfatizar de novo a absoluta justiça de Deus e a absoluta falta de justiça do povo de Deus. Olha o capítulo 4, versículo 11. De onde veio tudo isso? Quem foi o responsável por toda essa punição e castigo? Lamentações 4:11 diz: o Senhor deu vazão total à sua ira, Ele derramou a sua grande fúria. E por quê? Olhe para o capítulo 5, versículo 7. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. E de novo capítulo 5, versículo 16. A coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós, porque temos pecado. O autor fez o que fez aqui nesses últimos 2 poemas do livro, de novo, para ressaltar a absoluta justiça de Deus e a absoluta falta de justiça do povo de Deus. E o que é pior, quando o povo de Deus vive como os outros povos da terra, servindo aos mesmos falsos deuses, caminhando pelos mesmos maus caminhos, praticando a mesma imoralidade, o povo de Deus não recebe um castigo igual ao dos outros povos que não conhecem a Deus. Não, recebe um castigo pior. Como assim, pastor? Volte para o capítulo 4, versículo 6, e você verá isso. Lamentações 4:6 diz: a punição do meu povo é o que? Igual a de Sodoma? É maior que a de Sodoma. Qual é o peso disso? E talvez você não conheça a história de Gênesis capítulo 19, quando Deus visitou com juízo 2 cidades do mundo antigo, Sodoma e Gomorra, que no Antigo Testamento, em toda a Bíblia, são sinônimos de quê? De perversidade, de imoralidade tal que Deus julgou de uma vez por todas, num instante, num momento. Deus executou a sua ira contra aquelas cidades que afrontavam a sua justiça e a sua santidade. Então Sodoma e Gomorra na Bíblia são sinônimos de o quê? De perversidade e juízo. E o que o autor está dizendo aqui? Que Jerusalém, a cidade santa, a cidade do povo de Deus, recebeu um castigo maior que Sodoma. Por quê? Por que Deus julgaria mais severamente a cidade de Jerusalém e o povo de Judá do que Sodoma e Gomorra? Porque diferente de Sodoma e Gomorra, os habitantes de Jerusalém e Judá conheciam a Deus, ou conheciam mais a respeito de Deus e, portanto, eram mais responsáveis e, por isso, mais culpáveis. Quando o povo de Deus se comporta como os outros povos da terra, o castigo não é igual, o castigo é maior. Quando a igreja, a dita igreja de Deus na terra, vive como aqueles que não são igreja, ela não atrai um juízo igual, ela atrai um juízo pior, maior, da parte de Deus. Mas em tudo isso, será que todo o povo de Jerusalém e de Judá era igualmente responsável perante Deus? O texto diz que não, que alguns do povo eram mais responsáveis do que os outros. Olha para os versículos 12 a 16 do capítulo 4. E o primeiro grupo a quem Deus responsabiliza pelo castigo da nação é qual grupo? A liderança religiosa e espiritual do povo. Veja só, capítulo 4, versículo 12: os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos por causa do pecado de quem? Por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Olha só, o autor vincula aqui a culpa e o castigo do seu povo especificamente a quem? Por causa de quem? Por causa dos pecados dos líderes religiosos e espirituais do povo, os profetas
e os sacerdotes, respectivamente os responsáveis por ensinar o povo a palavra de Deus e por liderar o povo no culto a Deus. Por causa da maldade, do engano, da mentira desses homens, que não ensinaram a palavra de Deus, que não ensinaram o povo a cultuar a Deus como ele deveria ser cultuado, por causa da omissão, da negligência e da corrupção destes homens, diz o texto, Deus castigou o povo. Então não, nem todos eram igualmente responsáveis. Todos eram responsáveis, mas estes homens ainda mais responsáveis e por isso culpáveis. E também há aqui um jogo, umas inversões. Já vimos as inversões no capítulo, né? Os que tinham muito, tendo nada, as mulheres bondosas fazendo coisas cruéis. Veja o versículo 14: hoje eles tateiam pelas ruas como cegos, justamente aqueles que deveriam enxergar melhor e que deveriam ensinar o povo a enxergar a vida aos olhos de Deus, à luz da palavra de Deus. Os que deveriam enxergar estavam cegos, como guias cegos, cegos guiando cegos pelas ruas. E tão sujos de sangue estão que ninguém ousa tocar em suas vestes. Novamente os sacerdotes, que deveriam ser o padrão de pureza, eram imundos aos olhos de Deus e do povo, a ponto do texto dizer no versículo 15: vocês estão imundos. O povo grita para eles: afastem-se, não nos toquem, não queremos saber de vocês, vocês mentiram para nós, vocês nos corromperam, vocês nos afastaram de Deus, não queremos mais vocês por perto, nem eles, nem os outros povos. Já viu isso? Quando eles fogem, versículo 15, e andam errantes, os povos das outras nações dizem: aqui eles não podem habitar. Quem que é um pastor e um mestre na sua casa, no seu povo, que traz juízo para o seu próprio povo? Não serviu para o povo de Jerusalém e Judá, não vai servir para a gente também, muito menos. Não fizeram bem lá, não vão fazer bem aqui. Fora, longe. Versículo 16: o próprio Senhor os espalhou, Ele já não cuida deles. Ninguém honra os sacerdotes, nem respeita os líderes, justamente aqueles que deveriam ser motivo de maior honra e de respeito, sendo desprezados por Deus e pelo povo. Mas veja que Deus responsabilizou não só os líderes espirituais e religiosos, mas a liderança política da nação, os reis de Jerusalém e Judá. Isso fica mais claro nos versículos seguintes, 17 a 20. Nos versículos 17 e 18, o autor narra como os olhos do povo estavam cansados de buscar ajuda em vão. Em que tipo de ajuda? Está falando da ajuda que esperavam de outros reinos, o Egito, a Síria. Não, os nossos reis fizeram aliança com eles. Não, eles vêm nos ajudar contra a Babilônia. Não, eles vão nos socorrer agora. Eles empenharam sua honra. O nosso rei disse que neste caso nós receberíamos socorro. Mas na hora H o socorro não veio. A ajuda que eles achavam que receberiam dos outros povos não veio, nem dos outros povos, dos reis das outras nações, e muito menos do próprio rei de Jerusalém, descrito aqui no versículo 20 como o ungido do Senhor. A provável referência ao rei, ao último rei de Jerusalém e de Judá, Zedequias, que em vez de ficar na cidade para defender o seu povo, tentou fugir, e fugindo foi capturado por Nabucodonosor e levado para o exílio. O rei, o que deveria ficar para defender o seu povo até a morte, até ele deu no pé. Nem ele foi digno da confiança, nem ele ficou para honrar os seus votos de proteger e guiar o seu povo. Também fugiu, também foi capturado com os demais. O que nos mostra a seguinte lição, somados esses dois retratos: quando o juízo de Deus sobreveio um povo, como sobreveio o povo de Jerusalém e de Judá, os principais responsáveis e culpáveis são os líderes. Então, quando Deus derrama o seu juízo sobre o nosso país, ou o nosso estado, ou a nossa cidade, você sabe quem Deus responsabiliza primeiro? Quem? Os líderes, os prefeitos, os governadores, o presidente e todo o seu gabinete. Mas você sabe quem ele responsabiliza acima deles? Os pastores.
e os pregadores. Porque quando eles se corrompem, todos se corrompem. Quando os homens chamados por Deus para ensinar a palavra de Deus, ensinar as pessoas a cultuar a Deus, se corrompem, todo mundo vem junto. Os prefeitos, os governadores, os vereadores, os congressistas, todo mundo vem a reboque. Então quem Deus vai julgar mais nessa cidade, e nesse estado, e nesta nação? Bem sim, Ele vai julgar a liderança política. Eles não perdem por esperar. Mas quem vai ter que prestar contas a Deus mais do que eles são os pastores e líderes da igreja. Mas por fim, será que Deus se responsabiliza e julga somente o seu povo pelos seus pecados, enquanto Ele ignora a perversidade dos povos que não conhecem a Deus? E a resposta do livro é: de forma alguma. Não, Deus julga especialmente o seu povo, mas Ele não julga exclusivamente o seu povo. Ele julga todo mundo que está ao redor do seu povo, porque todos são responsáveis perante Deus. Pastor, onde você encontra isso? No capítulo 4, versículos 21 e 22. E Deus começa a julgar os que estão mais próximos do povo de Deus, a nação vizinha mais próxima, a nação de Edom, que assistiu de camarote à destruição de Jerusalém e Judá, que aplaudiu, que gostou de ver os babilônios arrasando Jerusalém e levando seus irmãos judeus para o exílio. Ironicamente, o autor diz no versículo 21, alegre-se, exulte, ó terra de Edom, você que vive na terra de Uz. Muito bem, vocês escaparam dessa vez. Mas a você, continua o texto, também será servido o cálice. Você será embriagada e as suas roupas serão arrancadas. Ou seja, o juízo de Deus começa pelo povo de Deus, mas não termina com o povo de Deus. Ele começa pela igreja, mas não para na igreja. Se estende a todos os povos da terra, mesmo aqueles que dizem não conhecer a Deus. Não é por isso que o apóstolo Pedro registrou na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 17 e 18. Você pode anotar apenas ou ouvir atentamente. 1 Pedro 4, 17 e 18 diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? O que Pedro está dizendo, em outras palavras? Sim, quem Deus julga primeiro? A igreja, a casa de Deus, o povo de Deus. Mas então ele diz, se é difícil para aqueles que se dizem povo de Deus ser salvos, quanto mais os que não são, os que não conhecem o Evangelho, porque não há salvação para eles fora do Evangelho. Então o juízo começa pela igreja, mas não termina com o povo de Deus, se estende a todos os povos da terra, dos mais próximos aos mais distantes. Então que todo esse juízo de Deus contra o seu povo, contra os líderes do seu povo e contra os vizinhos do seu povo tem a nos ensinar. Deus não executa a sua justiça na terra e na história com parcialidade. Ele julga a todos pelo mesmo padrão, o padrão dele, o padrão que ele é, perfeita justiça e perfeita retidão. Deus não tem dois padrões ou mais padrões para julgar diferentes povos, é o mesmo padrão, é a mesma justiça pela qual ele julgará todos da terra, quer façam parte da igreja ou não, quer se apresentem como povo de Deus ou não, todos terão que prestar contas ao justo juiz um dia. Mas fazer parte do povo de Deus não significa que seremos menos responsáveis no dia do juízo do Senhor. É justamente o contrário. Nós que passamos a conhecer a palavra, nós que passamos a ouvir o Evangelho, não seremos menos responsáveis, nós seremos mais responsáveis, porque a nós foi dada uma parcela maior da revelação de Deus. Por isso que a cada sermão, a cada culto que prestamos a Deus, nós nos tornamos mais responsáveis por aquilo que ouvimos e aprendemos.
pois disso um dia Deus os cobrará. Agora, dentre todos do povo de Deus, quem são os mais responsáveis? Quem são aqueles que Deus cobrará mais? Os que são ensinados ou os que ensinam? Os que são liderados ou os que lideram? Bem, se Deus responsabilizou e cobrou mais dos profetas, dos sacerdotes e dos reis de Israel, quem é que Ele vai cobrar mais no último dia? Senão dos pastores, dos mestres e dos líderes da igreja, aqueles que devem anunciar toda a palavra de Deus e ensinar as pessoas a cultuar a Deus como lhe agrada. Mas por estarmos neste mundo aguardando o juízo vindouro de Deus, nós também precisamos anunciar aos que estão fora da igreja, aos que não fazem parte da igreja, que o juízo de Deus está vindo. Não é isso que Pedro está dizendo em outras palavras, na sua carta? Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Bem, como alguém pode ser salvo do juízo vindouro, da justiça vindoura de Deus, se não for pela pregação do Evangelho? Porque é pelo Evangelho que as pessoas que estão fora da igreja saberão que existe um juiz, que haverá um juízo, e que um dia todos nós estaremos perante o justo juiz prestando contas à nossa vida, e que a única maneira de ter a sua sentença de juízo anulada é se você se render àquele que veio cumprir toda a justiça em nosso lugar, Jesus Cristo. Afinal de contas, não tem prefeito, não tem governador, não tem presidente, não tem ministro, não tem plano econômico que pode nos salvar daquele dia terrível de juízo. Daquele dia, quando Cristo voltar para estabelecer o seu juízo final, só há um que pode nos salvar, só um que pode nos absolver, nos livrar da pior de todas as sentenças e penas, que é o castigo eterno. Por isso que nós precisamos de um rei, melhor que qualquer rei humano. Nós precisamos do rei Jesus Cristo, melhor e mais poderoso, que pode nos livrar e nos defender dos nossos piores inimigos, que não são a fome, a corrupção e a injustiça, mas sim o pecado, o mundo e a morte eterna. Desses inimigos, só o Rei Jesus Cristo pode nos salvar. Nós precisamos de um profeta, Jesus Cristo, que possa nos instruir e nos conduzir nos caminhos da verdade, com integridade e fidelidade, o que nenhum ser humano pode fazer. E nós precisamos de um sacerdote, Jesus Cristo, que possa nos perdoar e nos purificar das nossas culpas, das nossas falhas, por meio do seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Nenhum outro ser humano pode oferecer esse sacrifício pela nossa eterna salvação. Então nós precisamos de um representante perfeitamente justo, que possa nos representar perfeitamente perante o justo juiz, no justo juízo final. Jesus Cristo justo é este Redentor. Se você não crê nele ainda, e não se rendeu ainda a Ele, saiba que não há outra maneira de ser absolvido do juízo eterno, senão por meio deste Rei, deste profeta e deste sacerdote, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Renda-se a Ele, entregue-se a Ele, pois somente nele há esperança de vida e salvação eterna. Quando o sofrimento chegar, portanto, quer este sofrimento seja fruto do justo juízo de Deus contra o nosso pecado, contra o pecado dos líderes da igreja ou contra o pecado dos líderes da nação, lembremos, Deus é justo, absolutamente justo, e por isso devemos temê-lo. Mas por mais severo que seja o nosso sofrimento nesta vida, nada se compara ao sofrimento eterno de enfrentar o castigo eterno de um justo juiz contra os nossos pecados. E deste sofrimento só Jesus Cristo pode te salvar.
Então tema-o também, honre-o, entregue-se a Ele. Já vimos a primeira e maior lição desta conclusão, podemos caminhar pelas últimas duas mais ligeiramente. Deus é justo, por isso devemos temê-lo. Segundo, Deus é soberano, e por isso devemos nos submeter a Ele. Quando o sofrimento chegar, nós precisamos saber quem está no controle de tudo, quem está governando tudo, quem está regendo cada circunstância da nossa vida. A nossa tentação, porém, quando chegam os reveses, quando chega o sofrimento, é que ao vermos as coisas fugindo do nosso controle, pensamos que ninguém está no controle. É ou não é? Porque se fugir do meu controle, bem, então não deve ter ninguém no controle. Essa também foi a tentação do povo de Jerusalém e Judá. Quando viu a sua terra, sua cidade e seu templo sendo tirados deles. Veja só, de novo capítulo 4, versículos 17 e 18 mostram que os reis e as nações em quem eles haviam depositado a sua confiança para protegê-los e salvá-los, não fizeram nenhuma coisa nem outra. Os que prometeram ajudar, não ajudaram coisa nenhuma. Vimos os versículos 12 a 20 do capítulo 4, que os próprios líderes em quem eles tinham confiado, seus reis, seus profetas, seus sacerdotes, também tinham falhado em conduzi-los e guiá-los. Por fim, parece que a própria nação foi destituída da sua posição de honra e autoridade diante dos homens e diante do próprio Deus. Olha só o capítulo 5, versículo 16, diz que a coroa, símbolo de honra, autoridade, a coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. Ou seja, todos aqueles em quem o povo de Deus tinha depositado sua confiança, os reis das nações, os seus líderes, eles mesmos, todos eles falharam, todos esses poderes falharam, todas as autoridades falharam, porque eles confiaram nas coisas erradas, eles confiaram nas pessoas erradas, achando que essas pessoas poderiam protegê-los, salvá-los e guardá-los. Mas com a falência de todos esses poderes, de todas essas autoridades, a pergunta é: bem, em quem eles podiam confiar? Que trono permanecia de pé? Quem continuava no controle de todas as coisas, quando tudo parecia fugir do controle deles? A resposta está no capítulo 5, versículo 19. Depois de confessar a desesperança do povo e do seu coração, vem uma luz no final do túnel. Lamentações 5,19. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Todos os demais poderes fracassaram, todos os demais tronos pereceram, só um permaneceu de pé: o trono do Senhor, o reino do Senhor. Porque um dia todos os poderes humanos falham, fracassam, mas só o poder de Deus permanece para sempre. E por isso só Deus é inteiramente digno de toda a nossa confiança e de toda a nossa submissão. Então, quando tudo ao nosso redor parece fugir do nosso controle, quando parece que a vida sai de órbita, tudo sai dos eixos, nada parece estar andando segundo os trilhos que nós estabelecemos, a rota que nós traçamos para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso trabalho, para a nossa carreira ou para a nossa cidade, estado ou nação. Quando tudo parece fugir do nosso controle e somos tentados a vivermos aflitos e ansiosos e angustiados, lembremos: quem está no trono? Deus está no trono. Ele é soberano, Ele reina e somente Ele reinará para sempre, de geração em geração. Os nossos planos podem falhar, os deles não. Os nossos propósitos podem ser frustrados, os dele não, porque só o seu reino é para sempre, só Ele é soberano.
Somente Ele está no controle de todas as coisas. E somente Ele pode restaurar a ordem às nossas vidas quando as coisas fogem do nosso controle. Então vemos que Deus é justo e por isso devemos temê-lo, mas Deus também é soberano e por isso, como autor, devemos nos submeter a Ele. Então chegamos à lição final. Nos versículos finais do capítulo, Deus é misericordioso. Deus é absolutamente misericordioso. Do início ao fim. Ao demonstrar sua justiça contra o pecado da nação, ao demonstrar o seu poder, ao frustrar a falsa confiança do povo em poderes nos quais não deveriam confiar. Mas especialmente aqui no final do capítulo. Depois de narrar todo o seu sofrimento, o sofrimento do seu povo, resultante do seu pecado, da justiça de Deus, depois de confessar que Deus era soberano em tudo isso, uma última vez, o autor se volta com súplica e clamor a Deus, que forma uma espécie de moldura deste último capítulo. Não sei se você notou isso. O capítulo 5 ele começa e termina com uma súplica. Notaram isso? Versículo 1 do capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco, olhe e vê a nossa desgraça. Então no versículo 20, por que motivo então te esquecerias? Ele começa dizendo, lembra-te. E termina dizendo, porque te esquecerias de nós? Uma espécie de moldura aqui, não? Porque haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Bem, se você estiver contando as súplicas neste livro, você saberá que trata-se aqui da sexta e da sétima súplica, fechando uma espécie de ciclo no livro. 3 vezes o autor suplicou no capítulo 1, uma vez no capítulo 2, outra vez no capítulo 3, e agora no capítulo 5, uma sexta e sétima vez, meio que fechando a sua súplica, o seu clamor ao Senhor. Mas aí vem a pergunta, pastor, será que Deus literalmente se esqueceu? O autor está dizendo, lembra-te, olha, vê. Será que Deus perdeu de vista o seu povo? Se esqueceu? Foi dar uma volta? Esqueceu do seu povo? Não se lembrava mais deles, das suas circunstâncias? Abandonou de vez o seu posto como Senhor da história, Senhor do seu povo? Não, é justamente o contrário. Se o autor está clamando a Deus, é porque ele sabe que Deus está no trono. Ele confessou isso no versículo 19. Ele não teria razão para orar se não soubesse e confiasse que Deus está no trono. Ele só poderia clamar por misericórdia se soubesse que Deus tinha executado a sua justiça, e justamente para chamar o seu povo de volta para si, com arrependimento e fé. E o autor já descreveu isso, já confessou isso no capítulo 3. A sua confiança na misericórdia de Deus, coração do livro, versículos 21 a 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade. É por isso que o autor clama 7 vezes nesse livro, de novo e de novo e de novo, mesmo quando ele não ouve, não recebe a resposta de Deus, ele continua clamando, porque ele sabe que Deus é justo, que Deus é soberano e que Deus é misericordioso. Então ele conclui o seu livro com este último clamor, versículos 21 e 22. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já nos tenhas rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Qual a importância desse último clamor? Ele é muito importante, porque ele demonstra aqui uma mudança de postura do povo de Deus. Como é que o povo começou essa história? Eles estavam em paz e acomodados com seus pecados, até que Deus os afligiu, Deus os julgou, e então eles se tornaram enlutados e incomodados com seus pecados. É assim que o livro começa, com angústia, com aflição, mas agora o povo estava arrependido, quebrantado, clamando pela misericórdia de Deus, clamando por perdão e restauração. E não é assim que Deus muitas vezes faz nas nossas vidas? Não é assim que Deus muitas vezes age em nossas vidas? Quando nós estamos acomodados em nossos pecados, quando estamos em paz com uma vida distante de Deus, fria no amor, Deus,
na sua soberania, na sua justiça, mas também na sua misericórdia, permite e faz com que sejamos quebrantados, sejamos moídos, a fim de que não mais vivamos acomodados em nossos pecados, mas sim incomodados pelos nossos pecados, mas com o propósito final de que nos arrependamos dos nossos pecados, confessemos os nossos pecados e busquemos a restauração do Senhor. Você consegue enxergar isso na sua vida? Você já viveu uma vida acomodada no pecado até que Deus entrou na sua vida e pelo seu Santo Espírito te convenceu dos seus pecados, e você que achava que tinha tudo na vida descobriu que não tinha nada, porque estava longe do seu Senhor e Salvador. Então Ele te trouxe para perto e te fez clamar com o autor de Lamentações: restaura-me para ti, Senhor, renova os meus dias. E se você nunca experimentou isso, quem sabe Deus está fazendo isso hoje na sua vida. Você que chegou aqui acomodado no seu pecado, em paz com uma vida distante de Deus, saiba que Deus é soberano para fazer o que for necessário para te quebrantar, para te moer, para te reduzir a quase nada, para que então você reconheça quem Ele é, um Deus justo, soberano e misericordioso. Ao final do livro, então, nós vemos uma mudança de postura do povo de Deus. Mas a pergunta: e Deus mudou de postura? O autor não pergunta isso? No finalzinho, ele clama: Senhor, renova-nos, restaura-nos. E ele diz no versículo 22: a não ser que já nos tenhas rejeitado completamente, e a tua ira contra nós não tenha limite. Maneira estranha de terminar um livro, não é verdade? Tensão, né? Restaura-nos, renova-nos, Senhor. A não ser que não tenha mais jeito. E o Senhor continua irado conosco e não vai nos perdoar e não vai nos restaurar. A tensão dessa conclusão ela é tão intensa que até hoje, numa sinagoga, quando os judeus leem o livro de Lamentações, eles leem até o final, até o versículo 22, e aí o leitor volta para o versículo 21 e lê de novo a súplica: restaura-nos, Senhor, para ti, Senhor. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Meio que para quebrar, né, a tensão. Não, vamos torcer para que Deus não se ire sempre conosco, que Ele venha nos restaurar. A pergunta é: Deus mudou de postura ou não? Deus perdoaria a nação ou não? Deus renovaria a sua misericórdia sobre a nação ou não? Bem, o livro de Lamentações não responde. Ele termina nessa tensão, sem resposta à súplica. É meio que terminar um filme sem a conclusão. Então, perdoou ou não perdoou? Restaurou ou não restaurou? Renovou ou não renovou? Bem, Lamentações não dá resposta, mas graças a Deus que o resto da Bíblia traz a resposta. A resposta viria quase 600 anos depois, quando Deus revelaria a plena extensão da sua misericórdia para com o seu povo, e não só a plena extensão da sua justiça. Sim, Deus surpreendeu uma vez o seu povo com a sua justiça, arrancando deles o templo, julgando os reis, os profetas, os sacerdotes, tirando-os da sua terra, arrasando a sua cidade, ao ponto deles clamarem para que pudessem voltar para os tempos de antigamente. Deus surpreendeu o seu povo com a sua justiça. Pergunta: Deus poderia surpreendê-los também com a sua misericórdia? E a resposta é sim. Porque 600 anos depois, Deus presentearia o seu povo com algo muito melhor do que um templo novo. Ele presentearia o seu povo com a sua própria presença encarnada na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Não, Deus não precisaria levantar mais reis, mais profetas, mais sacerdotes. Bastaria um último rei, um último profeta, um último sacerdote, Jesus Cristo, que vem nos mostrar o caminho da verdade e da santidade como nosso profeta. Veio oferecer o último e definitivo sacrifício pelos nossos pecados como nosso sacerdote, e viria para reinar sobre nós, nos protegendo, nos guiando neste mundo como nosso último e perfeito rei. Não, Deus não teria que dar uma nova cidade, reconstruir Jerusalém. Ele faria algo muito melhor. Por meio de Jesus Cristo, Ele nos faria membros de uma nova Jerusalém, uma cidade descrita como celestial,
que abrange agora todos os povos que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não, Deus não teria que voltar e dar ao povo os bons e velhos tempos, os dias de antigamente. Deus lhes daria dias como eles nunca antes tinham experimentado. Ele não os levaria de volta para um tempo passado, ele viria para começar um novo tempo na história, quando o seu Filho Jesus Cristo viria para tomar sobre si o castigo da nação, o castigo do seu pecado e dar fim ao seu exílio. Se Deus surpreendeu o seu povo com a sua justiça, muito mais Ele o surpreendeu com a sua misericórdia. E por mais que você ainda tenha que sofrer nesta vida, saiba, você que conhece a Jesus, que se rendeu a Jesus, que crê nele, que agora não existe sofrimento que pode te separar do seu grande amor e da sua grande misericórdia. Porque em Jesus Cristo nós vemos a perfeita medida da justiça de Deus, da soberania de Deus e da sua misericórdia. Você crê nisso? Você crê neste Evangelho? Você crê neste Jesus? Então tema o Senhor, submeta-se a Ele, confie nele, clame a Ele, e Ele te responderá. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nos maravilhamos com as páginas das Escrituras, com esses episódios terríveis e ao mesmo tempo maravilhosos da história do Teu povo, que tanto tem a nos ensinar sobre quem Tu és e do quanto dependemos de Ti. Senhor, que saiamos aqui nesta noite convictos da Tua justiça e convictos, Senhor, de que devemos de temer e Te honrar de todo o nosso coração. Que saímos aqui convictos da Tua soberania e da necessidade de nos submetermos a Ti por inteiro, mas que saiamos daqui também convictos da Tua misericórdia e confiantes, Senhor, de que assim como o Senhor julga e ainda julgará todo o pecado de todos aqueles que habitam esta terra, em misericórdia o Senhor estende o Teu perdão a todos aqueles que Te buscam com confissão e súplica. Ó Senhor, vem convencer aqueles que chegaram até nós esta noite acomodados em seus pecados, que saiam daqui incomodados pela palavra, pela verdade. Melhor, que saiam daqui convencidos de que só o Senhor tem o poder para nos perdoar, nos restaurar e nos resgatar. Convictos de que só em Jesus Cristo, em seu sacrifício, há perdão para os nossos pecados e alívio para as nossas almas cansadas e sobrecarregadas. Mesmo nós que Te conhecemos, Senhor, ao passarmos pelas aflições e sofrimentos desta vida, que entendamos que nada disso foge do Teu controle soberano, por mais que possa fugir do nosso controle, mas que tudo faz parte de um plano justo, sábio, eterno e misericordioso, para nos ensinar a Te temer, a nos submetermos a Ti e confiarmos no Senhor de todo o coração. Vem socorrer especialmente aqueles entre nós, Senhor, aflitos e angustiados de alma pelas circunstâncias desta vida, que encontrem em Ti a sombra do Teu trono de graça, ó soberano Deus, toda a misericórdia e graça de que necessitam para perseverar na sua jornada. Te daremos por isso toda a honra, glória e louvor para todos sempre. Amém.